Faltando apenas 2 dias para completar os 10 anos dos atentados que mudaram o mundo, as Nações Unidas homenagearam os mortos nos ataques. A cerimônia foi na sede da ONU em Nova York. Representantes de diferentes religiões acenderam uma vela. A Assembleia Geral da ONU acompanhou a homenagem em silêncio. A embaixadora dos Estados Unidos, Susan Rice, fez um discurso comovido, lembrando os homens e mulheres que morreram quando trabalhavam na manhã de 11 de setembro de 2001. We remember the innocent men and women callously killed for doing nothing more than going to work in the morning. Ela reafirmou o compromisso americano de nunca esquecer o que aconteceu naquele dia. Quem lembrou as decisões políticas do governo Bush, tomadas depois dos atentados de 2001, foi o vice-presidente Dick Cheney. Em entrevista ao American Enterprise Institute, uma instituição conservadora criada nos anos 40, Cheney negou que tenha autorizado o uso indiscriminado de tortura em interrogatórios, mas defendeu práticas como o afogamento e disse que, em alguns casos, essa tortura produziu resultados fenomenais. Dick Cheney aproveitou para criticar o presidente Barack Obama. Ele classificou de terrível a decisão de processar funcionários da CIA envolvidos com tortura e criticou a retirada das tropas americanas do Iraque até o fim deste ano. Bom, vamos então a Nova York conversar com Sandra Coutinho, que está lá no coração dessa cidade que renasceu, bem no marco zero depois dos atentados. Olá, Sandra, faz sol aí em Nova York ainda, fim de tarde em Nova York. Bom, a má notícia é que os serviços de espionagem descobriram uma nova ameaça terrorista que teria como alvo Nova York, bem nos 10 anos de lembrança dos ataques. O que já se sabe sobre essa ameaça e como as pessoas estão se sentindo aí? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Olha, as informações, por enquanto, são de que 3 homens teriam saído do Afeganistão, eles seriam paquistaneses, e foi o próprio líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que teria feito esse plano, provavelmente para explodir um carro ou um caminhão-bomba aqui em Nova York. Por causa disso, o policiamento foi reforçado, carros, vans estão sendo parados, revistados, as revistas também foram intensificadas nas estações de metrô, nas ruas, para que nada disso, para que esse plano não possa realmente dar certo. Agora, o sentimento aqui, claro, todo mundo fica assustado quando houve uma ameaça dessas, mas o nova-iorquino já está acostumado. Isso é um assunto recorrente, isso, principalmente perto dos aniversários dos atentados de 11 de setembro. É muito frequente que aconteçam denúncias parecidas com essa. Vida que segue. Autoridades, Sandra, de que maneira o prefeito, a secretária de Estado, como é que as pessoas estão lidando com essas ameaças e o que está sendo feito para tranquilizar a população, né? Porque a essa altura, as pessoas nas ruas, imagino que como é que você está se sentindo, por exemplo? Olha, Leilane, eu até te confesso que ontem eu soube da ameaça um pouquinho antes do Jornal das 10. Durante o Jornal das 10, eu fiquei acompanhando a entrevista do prefeito Michael Bloomberg e assim que terminou, eu entrei dizendo o que ele estava falando. No momento que ele falou sobre estações de metrô, né, que ele mesmo andaria de metrô hoje, eu fiquei um pouco ressabiada. Acabei voltando a pé para casa, porque eu moro muito perto do escritório, mas imediatamente depois, acho que a vida é isso mesmo, Nova Iorquino já está muito acostumado com isso. O prefeito Michael Bloomberg hoje deu o exemplo, andou de metrô, ele tinha dito que faria isso ontem, fez realmente isso hoje, para mostrar para a população que as pessoas devem levar a vida normal, devem continuar levando suas vidas, independentemente disso, principalmente porque Nova York é uma cidade acostumada a vencer esse tipo de ameaça, né? Segundo as palavras do prefeito Michael Bloomberg ontem. Hoje, a secretária de Estado Hillary Clinton esteve na Bolsa de Valores de Nova York, ela abriu o pregão, ela deu mais detalhes, né? Falou sobre esse plano que teria sido feito por esses 3 paquistaneses, liderado, organizado pelo líder atual da Al-Qaeda depois da morte de Osama Bin Laden, mas disse que usaria a força contra a Al-Qaeda se a Al-Qaeda tentasse algum novo atentado sério aos Estados Unidos.
Por enquanto é isso, é reforçar a segurança, reforçar as revistas e manter sempre o olhar atento. Foi isso que o prefeito Michael Bloomberg ontem pediu. Já existe uma política de sempre que você vir algum objeto abandonado em algum lugar, principalmente no metrô, para que você reporte isso às autoridades, né? O lema é, se você vir alguma coisa, diga para alguém, diga para um funcionário do metrô, diga para um policial, não guarde essa informação para você, porque pode se tratar de uma bomba, pode se tratar de alguma coisa ligada, ou até mesmo um teste para ver se isso passa despercebido. Então, todas essas revistas e toda essa vigilância hoje foi reforçada por aqui, mas a cidade continua vivendo um clima de tranquilidade. Eu até moro muito perto aqui do Marco Zero, vim andando exatamente para isso, para se houvesse várias barreiras, eu poder mostrar, né? A gente veio filmando o caminho até o escritório da TV Globo aqui em Nova York e não havia nada demais, havia mais policiamento na rua, havia um posto policial montado em frente ao Marco Zero. Mas eu não fui parada em nenhum momento, não houve nenhuma abordagem por nenhum policial. Eu acho que a impressão que dá da gente que está de longe aqui é que eles querem tirar o foco do medo e botar o foco no renascimento, na vida que segue, né, na possibilidade que Nova York mostrou que tem de renascer e de se reerguer. Agora, Sandra, parece que o movimento maior aí, por enquanto, realmente é de jornalistas, né? Jornalistas do mundo todo devem estar aí no Marco Zero cobrindo essas homenagens que vão acontecer aí às vítimas depois de 10 anos desses atentados, né? Quais as homenagens que homenagens são essas e quando elas devem acontecer? Que horas no domingo? Olha, no domingo vai ser aquela cerimônia clássica que aconteceu todos esses últimos 9 anos, agora vai ser a 10ª vez. Vai ter um minuto de silêncio no momento em que o primeiro avião se chocou contra a primeira torre, depois um segundo momento de silêncio no momento do segundo choque do avião contra a segunda torre e mais 2 minutos de silêncio no momento em que desabam as 2 torres. Em seguida, vai ter a leitura de todos os nomes das pessoas que morreram aqui e vai ser inaugurado o memorial, que são aquelas fontes que a gente vê aqui atrás, Leilane, são as fontes que são os perfis onde ficavam os 2 prédios, a Torre Sul e a Torre Norte do World Trade Center. Nada foi construído em cima daquilo. O que se fez foi revestir aquelas paredes de granito, perdão, e escrever o nome de todas as vítimas nas bordas dessas fontes que vão correr água permanentemente para mostrar exatamente isso, o que você estava falando, como Nova York sempre se recobra de qualquer tragédia, sempre se recupera, mas não é só movimentação de jornalistas não, Leilane. Eu não sei se a gente consegue mostrar ali, eu estou pedindo para o nosso cinegrafista mostrar, a gente está vendo umas pessoas vestidas ali de azul, as bandas da Polícia Militar já estão ali posicionadas, está havendo alguns ensaios do que vai ser essa cerimônia aqui no domingo. Agora, só uma curiosidade, Leilane, o prefeito Michael Bloomberg baniu, né, excluiu a possibilidade de haver qualquer serviço religioso no domingo. Ele está sendo muito criticado por causa disso, todo mundo diz que o cristianismo é um traço muito forte da nação americana, mas a justificativa dele é que havia gente de todos os credos que morreram aqui no Marco Zero. Sandra, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento muito emocionante. A gente está aqui no estúdio da edição das 6 agora com a psicanalista Mônica Portela. E em São Paulo, a gente tem uma psicóloga do programa de atendimento em pesquisa em estresse. E eu convido você a participar com a gente também agora dessa nossa conversa sobre estresse, traumas e cicatrizes que ficam nesses momentos. Muito obrigada às nossas 2 convidadas, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. Eu queria começar perguntando para a Mônica, 10 anos são suficientes para as pessoas que sofreram um trauma como esse em Nova York esquecerem, cicatrizarem as feridas e pararem de pensar nesse assunto, ou isso não passa? Olha, isso depende muito, Leilane. Por exemplo, uma pessoa que estava lá próximo da área do acidente e que desenvolveu uma doença chamada transtorno do estresse pós-traumático ou reação aguda ao estresse, são 2 doenças diferentes, se ela foi tratada adequadamente, ela pode, hoje em dia, estar muito bem. Inclusive, ter acontecido com esse indivíduo algo que você e que a Sandra comentaram, que se chama crescimento pós-traumático. Cerca de 7% da população
resiliente. O que significa isso? Essa é a palavra que eles mais têm usado em Nova York, é resiliência, né, Sandra? Então, cerca de 7% da população, em função de questões genéticas e de aprendizagem, elas desenvolvem o que se chama de resiliência. O que significa isso? Depois de um trauma muito grande, como, por exemplo, a tragédia que aconteceu em Nova York, a tragédia que nós tivemos aqui no Rio também, no início, das chuvas, o incidente de Realengo, a pessoa, ela se torna melhor, ela cresce, ela tem o que se chama de crescimento pós-traumático. Então, algumas dessas pessoas que presenciaram os atentados das torres, elas podem ter desenvolvido esse crescimento pós-traumático. Uma parte dessas pessoas, cerca de 53% aproximadamente, de acordo com as pesquisas, desenvolveu o que se chama de reação aguda, 63%, reação aguda ao estresse, que é uma série de sintomas onde o indivíduo não consegue dormir, desenvolve uma certa frieza emocional, tem uma série de flashbacks. A reação aguda ao estresse, ela pode persistir depois do trauma entre 3 e 4 semanas. Só que isso, se não passar, se não melhorar, pode evoluir para o que se chama de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, algumas dessas pessoas, com certeza, desenvolveram o TEPT, né, que é uma doença bastante complicada. As pesquisas sobre o transtorno do estresse pós-traumático ainda são muito recentes e não se sabe se esses indivíduos, a longo prazo, realmente, eles podem alcançar o que a gente chamaria de cura, entre aspas. Eles se recuperam de fato, 100%, né? Tá? Mônica, eu vou botar na nossa conversa a Mariana Pupo, que está lá em São Paulo, que é psicóloga do Programa de Atendimento e Pesquisa em Estresse e Violência da Unifesp. Mariana, quais são as pessoas mais atingidas por esse tipo de estresse? Que eu digo assim, crianças, adolescentes, jovens, idosos, ou isso atinge igualmente todas as faixas etárias? Igualmente, com certeza. Boa noite, Leilane. Boa noite, Mônica. Com certeza, igualmente, né? Acho que não só os americanos, quanto todas as pessoas do mundo também, né? De todas as faixas etárias e de todas as raças, etnias. É claro que, falando aí, conforme a professora Mônica estava falando, a psicanalista Mônica estava falando, as mulheres se mostram mais vulneráveis ao adoecimento do estresse pós-traumático, mas todas as pessoas sofrem esse impacto de um jeito ou de outro, né? Sandra, o que você sente aí? Você sente que tem alguma coisa que te interessa especificamente para perguntar para as nossas professoras que estão aqui com a gente? Ô, Leilane, eu queria compartilhar com vocês algumas conversas que eu tive com pessoas que viveram exatamente isso que elas estão mencionando. No ano passado, quando fez 9 anos dos atentados, eu entrevistei um policial que teve essa síndrome pós-traumática. E ele passou praticamente 1 ano sem conseguir sair de casa. Ele se tornou agressivo, ele teve que fazer um tratamento longo para conseguir superar isso. Porque associado a isso, né, Leilane, houve muita gente que ficou fisicamente doente, não só as doenças da alma, como a gente brinca, né, mas também são pessoas que ele teve uma série de problemas respiratórios decorrentes do período em que ele veio frequentemente aqui ao Marco Zero, na operação após a queda das 2 torres. Então, associado a isso, ele ainda por cima vê o corpo dele definhar, uma pessoa, né, um policial acostumado a se sentir um cara, né, invencível, a força toda dele posta à prova. Isso foi uma pessoa que se emocionou com a gente ao conversar, foi uma experiência assim, interessante para a gente. Agora, a gente conhece uma outra história da escola, que é muito próxima, a escola que é mais perto daqui, que é uma escola pública, 89, na qual minha filha ainda estuda, e que as crianças dessa escola viram tudo, né? É muito difícil você conseguir conversar com essas crianças, porque muitas não querem falar para a câmera. É uma história que a gente ainda não conseguiu contar para a câmera, Leilane, mas eu já conversei com essas pessoas e a maioria das crianças ficava muito... perdeu aquela inocência da convivência com a certeza de que vai ser ajudada. Porque a pergunta que elas sempre se faziam é por que as pessoas se jogavam dos prédios? Né? Porque elas tinham certeza, mas por quê? Com certeza os bombeiros iam ali ajudar. Então, assim, uma dessas crianças com quem eu conversei, ela desenvolveu pavor de andar de avião,
Várias crianças reportam que sempre que houve um barulho mais forte de avião, até hoje, 10 anos depois, elas se assustam. E um depoimento que eu estava até lendo numa revista também de uma dessas crianças, a criança diz assim: nossos pais achavam que a gente não ia se lembrar, ou preferiam que a gente não se lembrassem. Mas a gente lembrar disso tudo também faz parte da história do país, da história da cidade, da nossa história. Então, assim, existem graus diferentes, né, eu acho, da maneira de lidar com esse trauma, né? Com certeza, Sandra. E eu estou aqui com uma informação que o Instituto Gallup fez uma pesquisa e que um em cada 4 americanos ainda tem medo de viajar de avião. É aquela cena comum, quer dizer, eu estava ouvindo de uma amiga minha, aqui mesmo na redação da Globo News, uma pessoa que viajou para fora do Brasil e tinha uma pessoa vestida como um muçulmano no avião e que logo depois de servir a refeição, guardou a faquinha de plástico. E isso imediatamente pegou a faquinha de plástico e botou dentro de um bolso, assim. Isso imediatamente criou nela um pânico. Quer dizer, pessoas que nem mesmo viveram isso tudo que a Sandra está reportando aí, como as crianças, e ainda assim sofrem, né? Sim, isso é muito comum, né? A pessoa pode acontecer uma traumatização secundária, ela não precisa necessariamente ter visto, né? Mas o fato que aconteceu no 11 de setembro é que muitas pessoas desenvolveram fobias porque elas viram repetidas vezes a imagem dos aviões batendo nas torres. E muitas vezes uma pessoa que presenciou, em função do relato dela, ela contamina toda a família que está em volta. Né? E uma coisa que a Sandra falou que é muito interessante é o seguinte: a pessoa necessariamente ela não precisa, além de presenciar o acontecimento, ela pode ela pode se traumatizar realmente e aquela memória não mudar depois de muito, muito, muito tempo. Mesmo 10 anos depois, ela continua com aquela experiência e com dificuldade de ver certos indivíduos na rua que lembrem um muçulmano, ficar hipervigilante a uma série de sinais, né? Mônica, eu queria saber de você exatamente isso. Quer dizer, você acha que os atentados... Claro, a gente vive falando... Mariana, desculpa. A gente vive falando disso, que os atentados, eles podem, de alguma maneira, ter instigado, ter propiciado uma maior discriminação a alguns grupos. Sim, né? A islamofobia tão falada atualmente, né? Essa intolerância às diferenças, eu acho que sim. Essa raiva, né? Eu acho que sim. Acho que é algo que já existia antes, mas que hoje é muito mais falado, né? Muito mais presente. O que eu acho que é importante também, porque pode ser pensado, pode ser debatido, né? Pode ser refletido. Eu acho que isso é uma questão importante também para ser considerada, né? Agora, eu queria só complementar uma coisa que a Mônica falou, que eu acho importante, porque desses 60% das pessoas que desenvolveram esses sintomas, né, agudos de estresse, é bacana a gente lembrar que 2/3 dela, depois de 6 meses, já tinham melhorado espontaneamente, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que são situações traumáticas, são situações que depois de 10 anos se mantém aqui. Hoje a gente fala de 11 de setembro como se tivesse acontecido há um mês atrás, não há 10 anos atrás. Então são marcas que ainda estão presentes, mas que a gente, felizmente, pelo menos a maioria da população, presente aí nesse estudo de 2/3, consegue de fato ser resiliente, consegue dar um sentido para essa história, né, recuperar um pouco da sua vida e até mesmo crescer, como a própria Mônica estava falando, né, que eu acho que isso é importante também da gente pensar que adoece, mas a gente tem recurso para dar conta, mesmo quando a marca é uma marca que permanece aí por 10 anos, né? Era isso que eu queria saber de vocês. Quer dizer, na verdade, será que a gente, antropologicamente falando, o ser humano como população, como gênero, a gente vai... A tendência da raça humana é se superar. A tendência da raça humana é sobreviver, crescer, é um instinto. Se superar, é a sobreviver. Isso acontece com qualquer ser humano. Então, seja no que aconteceu em Realengo, seja no 11 de setembro, as pessoas vão voltar para a vida e a vida vai continuar. É quase uma sequência darwiniana. Quer dizer, os mais fracos vão sofrer mais, vão ter mais problema, mas a grande maioria vai aproveitar esse episódio de maneira a crescer e se superar. E um percentual, eu não diria que é a maioria, dos estudos que eu conheço não é a maioria. São pessoas, uma parcela da população que é resiliente.
se recupera e tem o crescimento pós-traumático. E essas pessoas conseguem dar um propósito, um significado para a vida e se tornar pessoas maiores e melhores e ajudar toda a sua comunidade. Isso acontece. Agora, uma pontuação que eu gostaria de fazer é o seguinte: quanto mais cedo se entra com um tratamento, melhor. Maiores serão as chances da pessoa se recuperar. Tratamento aqui a gente não está falando só de remédio, não, né, Mônica? a gente não está falando só de remédio. De atendimento. De atendimento. A gente, no caso, até vou fazer uma pequena correção, não sou psicanalista, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. E a melhor abordagem para tratar o TEPT é a terapia cognitivo-comportamental. TEPT é o transtorno do estresse pós-traumático. Tá, e essa terapia cognitiva comportamental. É uma abordagem de terapia que é muito adequada para tratar pessoas que sofreram traumas. Traumas por origem natural ou por origem humana, entre aspas, como no caso do 11 de setembro. Mariana Pupo, muito obrigada pela sua participação em São Paulo. Sandra Coutinho, mais uma vez, muito obrigada. É sempre bom ouvir as notícias aí direto do coração de Nova York. Muito obrigada pelos seus depoimentos, pelo tudo que você trouxe pra gente. E Mônica, muito obrigada também pelas análises e por todas as suas explicações aqui na edição das 6. Foi um prazer conversar com vocês três.